Terceiro, seja bem-vindo a mais uma aulinha de história. Hoje nós vamos estar falando sobre a Idade Média, já pescando aí o que nós já falamos no mundo romano, das suas ruínas, aí, ruínas entre aspas, né, que tudo vai ser assimilado, já pegando aí o que acontece com a sua queda e dali ascende uma sociedade feudal, já começa a ter traços de uma sociedade feudal que vai embasar aí o feudalismo na Idade Média. Então, tudo que a gente já falou, eu só estou dando sequência, por assim dizer. Bom, eu vou fazer isso com certa frequência porque eu estou bem gripado, gente. Então, em divisão cronológica, a Idade Média dura aí pouco menos de 1000 anos. Digo pouco menos porque ele vai da queda de Roma de 476 até 1453 com a queda de Constantinopla. Então tem essa divisão aí, porque aí começa a Idade Moderna, né? O mundo moderno. E que eu sempre falo para vocês, então é uma coisa que eu vou falar já, que inclusive o material de vocês traz essas informações, eu vou estar repetindo uma coisa que eu sempre falo para vocês. Não existe essa de, nossa, a gente acordou no mundo medieval e, dormi, passou, virou o ano da queda de Constantinopla, agora eu sou homem moderno. Não é assim. O mundo moderno só é possível por causa dos alicerces fundados no mundo medieval. Então a gente fala, nossa, é um período de trevas e o mundo da Idade Moderna é 100% iluminado. Na verdade, um só foi possível, né, por causa do outro. Então um é o alicerce do outro. Não existe isso de, nossa, eu acordei no mundo aqui super moderno, sou completamente diferente do mundo medieval. Até porque quem escrevia sobre isso eram os cidadãos medievais. Então não tem jeito, é um mundo depende do outro e um é o alicerce do outro, sem querer dizer essa é a idade das trevas, porque isso já é um pensamento que a gente está tentando desconstruir ao longo da história. Com isso dito, temos 1000 anos aí pra gente falar, dividido em alta e baixa idade média, que vai ficar claro na cabeça de vocês. Vamos por partes. Então, pessoal, uma consequência que a gente já havia falado lá com o começo da queda de Roma era a ruralização da sociedade. Porque com as invasões acontecendo, muitos já começaram a se esconder e a se reservar nos seus latifúndios. A gente já falado sobre isso, né? Então, toda a sociedade está ficando, de certa forma, ruralizada. O que tem total sentido para o mundo feudal, porque toda a economia e a sociedade ela é basicamente agrária. Então, tem tudo a ver. Acontece uma fragmentação do poder central. Então, o sistema feudal, por assim dizer, tem diversos feudos, então não tem um poder central, por assim dizer. O único poder central que a gente pode talvez identificar dessa forma, a gente vai falar já, que é a igreja, que é o único poder, é a única instituição forte que permanece aí com o fim da queda do Império Romano, né? Com a queda de Roma. Perdão, porque o Império Romano continua por uma outra parte que a gente já viu isso. Mas, então, esse universo está todo descentralizado. Existem diversos feudos, diversos senhores feudais. E por acaso vocês lembram da história do Japão, por exemplo? A história do Japão tinha diversos shogunatos e tudo mais. Era um poder também descentralizado. Por mais que lá na história do Japão vai ter um líder que tem que reger esses shoguns, aqui no mundo feudal da Idade Média são diversos senhores feudais que muitas vezes vão estar brigando entre si. E a igreja vai ter medidas para esse pessoal brigar menos entre eles. Com isso, como está tudo centralizado na mão desses diversos senhores feudais, que são donos de grandes latifúndios, que acontece? Cedem ferramentas e a permanência de um vassalo em troca de proteção. Esse vassalo cede plantação para ele, cede as colheitas para ele, tudo em troca da proteção do senhor feudal. É isso que está acontecendo aqui, é uma relação bem simples que a gente já falou que já estava começando a se instaurar antes mesmo da queda de Roma, que a gente já até falou um pouquinho sobre isso. Então, com isso, se os senhores feudais conseguiam ceder essa proteção, eles tinham uma privatização dessa defesa, né? Então, eles tinham essa defesa privada que eles cediam a proteção para diversos locais e vassalos. Só para ficar claro na cabeça de vocês, não sei se vocês já assistiram a série do Game of Thrones, mas isso fica claro na série do Game of Thrones, que temos as grandes famílias e temos diversas famílias menores que são vassalas dessas grandes famílias, que por um acaso elas têm um exército maior, só que esses vassalos cedem soldados também para fazer parte desse grande exército do senhor feudal, que no Game of Thrones não chama senhor feudal, mas essa relação de vassalagem existe, ok?
E acontece um outro ponto determinante aqui que, bom, acontece que no final da queda com a queda de Roma, né, ainda estava a ordem máxima que a religião oficial era o cristianismo. E agora, então nós tínhamos clero, a parte do que a gente entende por clero, a parte dos clérigos, estava completamente enraizado já e fundado nessa sociedade que nós estamos falando nesse momento. E, obviamente, os servos tinham uma situação de dependência para com seus respectivos senhores, uma vez que não só em questão da sua relação de sucerania e de vassalagem, onde temos um sucerano e temos um vassalo, eles dependiam dessa relação para existir. A sociedade, de certa forma, é dependente desse sistema para que exista, né? E aí acontece uma mudança, principalmente da mentalidade em relação até à religiosidade. Então, a religiosidade passa a ser um elemento chave do pensamento dos homens e mulheres medievais, porque acontece que agora Deus é a medida de todas as coisas, devido, obviamente, como consequência de toda a instauração, toda a força que o clero tem agora. Obviamente, essas passam a ser a ordem máxima aí, que Deus é a medida de todas as coisas, e é isso. Ele é o começo, meio e fim, e etc. De diversas frases religiosas aí. E em contrapartida com o que foi um dia que o homem era a medida de todas as coisas. Agora nós temos essa visão teocêntrica, né? Um pensamento teocêntrico. Então, como eu disse para vocês, como consequência dessas condições, nós temos uma sociedade inteira, de certa forma, ruralizada. Ruralizada é feio, né? Mas, de certa forma, rural. Nós temos esse sistema de servidão, que cada um depende do seu senhor, e então nós só podemos ter uma economia essencialmente agrária. E acreditem, como essa terra, ela era de certa forma, ela se arava bem superficialmente, eles não tinham técnicas tão marcantes aí para fazer esses plantios, era bem zoado as suas colheitas, não eram colheitas boas ou relevantes, então eles conseguiam ir na proporção oficial aproximadamente de 1:2 durante suas colheitas aí do seu plantio de sementes. Então, de certa forma, era marcado por uma produtividade bem miserável. E, então, um dos problemas do mundo feudal é justamente essa condição que todo mundo vivia aí, que não era de uma produtividade boa, mas vivia aí e cedia isso em troco da sua proteção para com recebida do senhor feudal, ok? E sim, então, era uma economia de subsistência que cada um se organizava ali minimamente dentro do seu cedido feudo, ok? Tenham isso em mente também, que era basicamente, além de ser determinadamente agrária, a nossa economia nesse momento, ela era de subsistência, porque conseguem ver, né, que não tem muito para onde ir. E uma coisa defendida por diversos historiadores, que caso não ficou claro, né, é que claramente era uma economia muito fechada. Não era uma economia tipo, nossa, o pessoal planta para vender. Não, era uma economia muito fechada, muito, de certa forma, até mesmo simplificada. Era muito fechado entre o feudo, senhor, vassalo e suas respectivas realidades. Então tenham isso em mente também. A sociedade feudal era, por essência, marcada, né, aí por uma parte de uma nobreza, que já vem descendente de uma nobreza que já tem uma descendência de uma nobreza que já vem ali antes da queda de Roma propriamente dita. E eles viram os grandes feudatários aí, né? Os grandes senhores feudais aí. E essa parte mais alta casta na sociedade, e eles tinham o direito de enfeudar, que nada mais era do que transformar suas terras, né, em feudos. E aí lotar de vassalo em troca de proteção. Então essa parte mais alta da sociedade é essa dita nobreza, que é constituída por duques, marqueses, aquelas divisões. Lembra que essas divisões desses grandes latifúndios que nós temos aqui, de duques, marqueses, a gente já viu aonde que isso começou. Isso é uma consequência do rei do Império Franco, do Carlos Magno. Tenham isso em mente, que a gente acabou de falar na nossa última aulinha. Então, esse pessoal que está na nobreza, que tem muitas terras aqui,
eles têm terras diretamente como consequência de tudo que aconteceu no que a gente já viu na nossa última disciplina, ok? E se essa era a sociedade, temos a nobreza, só que antes de chegar na parte dos servos, a gente tem que lembrar que esses grandes senhores da nobreza, eles brigavam entre si, para tentar um conquistar o feudo do outro. Olha que beleza, que situação agradável. E o que acontece? A igreja, como a gente já vai chegar para dar mais detalhes sobre ela, vou fazer uma parte só sobre ela, só para encerrar esse assunto. A igreja, ela chegava e ela falou, não, vamos estipular aqui duas coisas. Então ela tinha duas coisas para tentar manter a paz aí, de certa forma, e tentar impedir, de certa forma, a violência. Só que a igreja vai ser violência vai ser por si só violenta com a Inquisição, né? Mas enfim, tem a paz de Deus que ela criou, que punia os que violassem os lugares de adoração, roubassem os pobres e injuriassem os sacerdotes, que é tipo protegendo ela de certa forma, né? A trégua de Deus, que proibia a luta de sexta-feira ao amanhecer de segunda-feira em época de plantio e de colheita. Os infratores eram excomungados. Aí sim, né? A gente não pode brigar de sexta, né? Então aí acabou realmente, não tem mais violência. O cara quer te bater na sexta e você fala, não, só terça-feira agora. E é isso aí. Então, com isso, pessoal, logo abaixo dessa parte dessa divisão da sociedade, se não for claro que a igreja tinha uma posição bem determinante ainda, né, bem relevante e forte, que ela vai ser um poder que está se centralizando agora como uma unidade, né, esses clérigos, os servos estão lá, no mais baixo, né? Afinal, os servos chamam servos por causa da trabalho característico do feudalismo, que foi a servidão. Então, na próxima parte eu vou especificar a relação dos servos aqui, o que cada um devia para com o seu senhor, ok? Então, essa é a parte 1. Até já, pessoal. Tchau, tchau.